Produção Miratu Filmes. IW7 Blackout, Crouch, circulo pela cidade. Histórias vividas, vencidas, histórias que são minhas, histórias que são suas, histórias assistidas, histórias desaplaudidas, histórias que são tão minhas, histórias que são tão suas, histórias tão grandes, histórias tão pequenas, histórias vadias, histórias vazias, mas são minhas histórias, histórias das nossas vidas, histórias de vidas que nem são tão bonitas. Poderia cantar, dizer o canto é belo, grande, tão bonita era ela, mas se não foi assim, mas é a minha história, é sua, é nossa. A rua é o ápice da desigualdade social, ela mostra as coisas e vai acontecendo na paisagem, nas pessoas. Você vai percebendo que aquele lugar ali tem mais condição, aquele lugar ali já não tem tanta condição, não tem tanto saneamento. E aí você percebe que, tipo assim, a rua é onde se encontra, né, e é onde se colapsa as desigualdades. Esse público, né, de pessoas em situação de rua, muitas vezes ele é invisível perante a sociedade. Quando ele é visível a nível de crítica, né? Tá na rua porque quer, tá na rua porque tem problema com álcool, com a droga, não quer trabalhar. E nós sabemos que não é bem assim. Que não é todos que estão na rua por causa de uma questão química, sabe? Uma questão de álcool, de drogas em geral. Muitos estão na rua porque justamente veio de um lugar de violência e fora de estruturas que vão dar pra gente na vida adulta uma casa, um lote, um espaço que a gente possa construir e ter nossa casa, sabe? E até mesmo manter um aluguel. Né? Porque o problema não é a população de rua. O problema é a falta de política pública que não chega para esse público. Acaba sendo uma população que não tem um acesso tão fácil a essas ferramentas, uma população que está realmente na violência e está realmente numa condição precária de... Então eu acho que quanto mais a pessoa está afundada, menos ela vai ter forças ou ela vai querer frequentar essas ferramentas que são feitas de brancos para brancos. No meu caso foi porque na época que minha avó morreu, aí eu quis sair do onde eu morava, porque para evitar conflito com uma pessoa que mora lá, no caso que é filha dela. E também eu quebrei o pé, fiquei afastado, depois parei de receber, aí parei de pagar o aluguel e fui pra rua. Aí tô aí lutando para sair arrumar um serviço e alugar uma casinha, arrumar minha vida. O número das pessoas em situação de rua não para de subir, né? Então, se a gente tem um número crescente, é por causa que, por outro lado, a gente tem alguma coisa que não está dando certo. Para mim, estar na rua não é porque quer. Não é porque quer morar na rua, não. É porque não tem uma renda fixa, não tem uma renda boa. Então não tá na rua quem quer. A gente merece a mesma política que é do empresário, a mesma política que é de um trabalhador, a mesma política que é de uma pessoa autônoma, né? E muitas vezes falta só possibilidade para esse público poder trazer isso com ele. O sistema tem as ferramentas, mas essas ferramentas elas acabam não atingindo a população, às vezes, que realmente precisa, vamos falar a verdade.
circulo pelo circuito da cidade, um circo fechado de orgulho e vaidade. Eles querem nos ver, mas querem nos matar. Eles querem dizer, mas não querem escutar. Eles querem falar, mas vão me escutar. Eles não querem me ver, mas me ver passar em cima do palco, atropelando, arrombado, atrasar nossos anos. Anos de vida, anos passados, anos pra frente, anos avançados, anos avançados. Eu circulo pelo circuito dessa cidade. Eles nos olham com olhares de maldade. Eles querem abraçar, eles querem nos tirar tudo que tenho vontade e força. Eles querem matar nossa força. Eles querem tirar nossa vontade de viver, 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 viver. Eles querem ver nosso povo morrer, morrer. Eu me vejo na rua desde sempre na minha vida, sabe? Uma que eu vim de um lugar desestruturado e também vim com a minha orientação. A gente tem um conjunto de políticas para pessoas em situação de rua, mas boa parte dessa política não dialoga sobre a diversidade dessa população. Quando a gente vai para a rua, quando a gente fala da população em situação de rua, ela não é um homogêneo, um bloco. Existem várias realidades, várias formas também de se viver essa realidade. Já é um desafio. Uma violação está na rua, na condição de mulher, de homem e na condição quando a sua identidade não tem qualquer reconhecimento na estrutura social. Quando a gente está falando da comunidade LGBT, quando as pessoas na sua identidade são negadas. Como na nossa sociedade a gente ainda vive num paradigma assim, muito cisgênero, ou seja, a gente ainda vive num mundo que olha para as pessoas já pré-entendendo, já pré-julgando quem elas são, como elas vão se comportar. A gente já tem uma certidão de nascimento que muitas vezes é um documento que não tem o nosso próprio nome escrito. Então a gente já começa, já tem um ponto de partida com uma invisibilidade da nossa própria experiência, assim, com uma deslegitimação da nossa própria experiência. Então, desde sempre, por eu ser uma criança afeminada, por eu ter trejeitos, eu fui excluída daquele ambiente de família, ambiente de pessoas próximas à minha família que poderiam me acolher, sabe? Já me excluíram. Então a questão de abrigo eu particularmente passo desde os meus 11 anos de idade. Eu fui expulsa de casa por ser travesti. E isso parecia o fim do mundo pra mim. Eu achava que eu ia morrer na rua. E eu falei isso com eles, e eles falaram: menino, você já tem 25 anos, vai trabalhar na minha casa, você não vai ficar, que eu não vou ficar sustentando marmanjo, não. Falar das pessoas LGBT no contexto da vida nas ruas, eu acho que o principal dificultador é isso, assim, o mínimo de acesso que essas pessoas vão poder ter aos equipamentos, ele vai ser muitas vezes dificultado, porque ela não vai conseguir garantir o uso do seu nome, ter os seus pronomes respeitados, ela vai sofrer chacota, vai ter maus olhares, né, assim, muitas vezes os colegas ali, entre os pares, não vão dar conta de lidar com essa diferença, com essa diversidade. Então, com certeza, você ser uma pessoa LGBT na rua, você vai ficando mais exposto à precariedade que é não ter acesso aos espaços. E eu acho que o projeto tentou tratar disso quando a gente, antes de tudo, visou criar espaços de segurança, espaços de cuidado, espaços de escuta, em que as pessoas puderam se construir quem elas são, se fortalecer nesse ponto, se afirmarem quem são. E essa foi a nossa principal abordagem psicossocial, assim, nos nossos vários encontros de mobilização, de escuta, era tentar garantir que cada pessoa tivesse ali de uma maneira singular, inventando o seu jeito de ser, construindo o seu jeito de ser, sem já cair em grandes caixinhas, em grandes orientações, assim. Então, antes de tudo, era a gente estar firme em quem a gente é para poder, então, ir para o mundão lá fora e fazer os nossos corres. A população de rua, muitas das vezes, ela não é carente só de uma alimentação. Ela é carente de uma escuta, né, de ser enxergada como cidadão, né, como ser humano. Ela é carente de um abraço. Então, quando você traz, né, o amor em vez do ódio, e começa a passar a escutar essas pessoas, enxergar essas pessoas e também poder, junto, né, trazer um pouco de afeto para essas pessoas, isso devolve a autoestima, devolve a dignidade e devolve principalmente a vontade da superação dessa situação. Primeiro, é preciso acolher. E acolher numa escuta ativa. O que as pessoas estão dizendo pra gente da sua realidade, da sua vivência na rua? E eu acho que a escuta ativa
e a importância de essa ser a metodologia, é a gente estar realmente aberto ao que o outro está a fim de construir para si mesmo, né? Assim, é colocar o sujeito no lugar de um protagonista de construção da sua própria história de vida, e não a gente, enquanto instituição, já querendo dizer qual que é o melhor caminho. A gente está ali para abrir caminhos, abrir portas, ajudar a visualizar possibilidades, ajudar na criatividade das invenções, mas a escuta tem que ser ativa para que o sujeito invente de uma forma autônoma como que ele vai seguir esse trajeto, né? Assim, então, acho que essa que é a importância, é valorizar a singularidade de cada um. Olha, nem sou tão radical, eu só quero um copo de vinho, um pouco de carinho. Atenção, sou mais um dia sobrevivendo sozinho. Só quero um vinho e mais um pouco de carinho. Sobrevivendo e tô sozinho. Me sinto vivo, tô resgatando e respirando, fazendo meus novos planos sem cair nesses enganos. Ei, sem cair nesses enganos, nesses contraplanos, nessas intenções que querem me abraçar, me arrastar, me levar, me tirar. Ah, assim não dá, vou sair desse lugar, me permito a sonhar. Ei, e continuo a nadar, ei, mesmo sem o chão alcançar. Disseram que eu sonho demais, eles que não correm atrás. É uma grande demanda na rua, junto à moradia, o trabalho, como um processo que, de fato, possibilita a dignidade. Se você tem trabalho, se você tem uma renda, você consegue manter o seu aluguel, você consegue manter as suas necessidades básicas. Durante o projeto, assim, durante a execução desse projeto, eu acho que a gente herda uma visão de mundo que o INSEA já trabalha há muito tempo, que eu também na minha trajetória venho trabalhando há muito tempo, que é entender esse mundo do trabalho também de uma maneira mais crítica, né? Assim, a gente não está falando de mundo do trabalho só pensando assim, uma vaga numa empresa, né? A gente está querendo entender o trabalho como essa dimensão que organiza o sujeito no mundo, né? Assim, é o que a primeira pergunta que todo mundo se faz quando se conhece até assim, o que você faz? E a gente logo já, quem é você? E você logo já responde a sua ocupação, o seu trabalho. Então, a gente poder tratar desse tema com as pessoas tem a ver com tratar quem elas são enquanto sujeitos no mundo. Por isso que esse tema acaba sendo de muita importância. A gente tem atuado no sentido de dar visibilidade às habilidades da pessoa, ao que a pessoa sabe fazer, a quem é a pessoa, independente das marcas sociais que essa pessoa traz. A gente conheceu aqui ao longo do nosso projeto inúmeras pessoas com currículos extensos, que já fizeram vários cursos, que já participaram de vários espaços, mas ainda assim não são chamadas para ocupar os postos de trabalho. Por que será? Né? E, na verdade, o que falta não é na pessoa, né? Assim, a gente tem entendido, né, assim, que o que falta é na sociedade, é no mundo do trabalho, é no entendimento em geral, que o que falta é uma visão menos transfóbica, o que falta é uma abertura de possibilidades para a gente poder mostrar as nossas potências que a gente já sabe que a gente tem. Eu acho que a principal barreira é essa barreira do preconceito, né? Existe, de fato, uma dificuldade das pessoas acessarem o mercado de trabalho por transfobia, por homofobia. Não respeitam a diversidade dos corpos, até a diversidade na educação, né? Então, como que é para a gente dentro desse espaço conseguir trabalho se eles não se permitem a aprender, né? Ficam na ignorância de achar que não temos capacidade, porque o trabalho tem capacidade para trabalhar, temos, né? O ensino que eles pedem, temos, mas não estamos aptos para aquilo. Às vezes tem até experiência, aí você vai ver porque eles querem manter aquela mesma hierarquia, aquela mesma ignorância, falta de informação, enquanto isso se repete o mesmo ciclo de estar na rua, estar em violência, e através daquela violência da rua, a estabilidade emocional vai ter acesso à droga e começa a usar droga por causa dos problemas, aí só vai se aforcando mais. Mas por quê? Porque lá atrás ele não teve a oportunidade de conseguir um trabalho que tinha capacidade de poder trabalhar e teve que se manter na rua. Muitas vezes a gente não procura o mercado de emprego por causa desse não. O não a travesti, o não a mulher trans, só porque o fato de acharem que a gente é marginalizada, que a gente apronta. Então fica aquele medo de procurar o objetivo, o emprego, e ser ovacionada lá na questão do emprego. Que nem todas as empresas veem uma travesti como alguém que vai trabalhar. Eles acham que a travesti vai roubar. Você vai fazer uma entrevista de trabalho,
ele se olha de cima e embaixo e acaba não chamando, dependendo da empresa, não chama o nosso público, que já é um estigma vem de muito tempo atrás da gente ser pessoas violentas, de só sabe ficar na esquina. E não é bem assim, que eu conheço muitas hoje em dia, graças a Deus, que nunca fez programa. Eu também nunca fiz, nunca vou fazer, porque agora muitas fazem por causa disso mesmo, que desiste de procurar um serviço, de fazer um curso de capacitação. Às vezes a gente está tão cansada de procurar um emprego, chega na porta, aí você tipo assim, vai dar certo, você sai de casa, arruma, coloca uma roupa certinha, vai lá, faz uma prova, faz um questionário, e a pergunta que fica, vai dar certo? Porque é tanta coisa que você tem que passar antes da entrevista de emprego, até o medo de sair de casa mesmo. Você não percebe a deixa que eles querem, política que não funciona, corpos abandonados, decepções estão na lona. Pausa, me conto fora do ar, me conto desconectada, parece piada, mas não sei o que falar. Parece piada, não sei o que falar, me conto atrasado, tento resgatar, procuro um bom lugar que eu possa respirar. Eu tô tentando me encontrar, tô no circuito da cidade tentando me entender, sem travar, destravar, pensando nessa trava que quer poder cantar. Tudo que nós temos é a gente, né? O Emicida já canta isso. Tudo que a gente tem é a gente. E quando a gente fala dos mobilizadores dentro da comunidade, né, das pessoas serem mobilizadoras dentro da sua realidade, é dizer exatamente isso. Tudo que a gente tem é a gente, então a gente se cuida. Somos nós por nós, construindo alternativas, construindo respostas para mudar essa realidade. O tempo que eu estava na vulnerabilidade, eu só pensava em vencer, em sair da rua e ter um cantinho para poder viver. Então, acho que se eu conseguir, pelo menos, ter uma vida digna e certa, morando no cantinho, eu queria que minhas amigas também tivessem essa oportunidade. Por isso que eu venho todo dia fazendo esse mesmo trabalho, sabe? Poder motivar elas a poder estar tanto na rua, mas não no momento exato de maldade, sim de bondade. Essa mobilização social ela é de extrema importância, até para a gente poder trazer essas pessoas e mostrarem para elas que elas são protagonistas dessa história, né? Mostrar para elas que elas fazem parte da sociedade, que elas são excluídas por alguns, né? E que o grande objetivo dessa mobilização social é inserir, não excluir. Nós fomos pensar no conjunto das ações que fomos desenvolvendo ao longo do projeto, nós tínhamos alguns eixos prioritários, né? Um deles é dentro da perspectiva da educação, formação. Então nós tivemos espaços de oficinas, espaços de encontro. Essa perspectiva da mobilização sendo feita por uma pessoa da equipe, que significa essa pessoa estar cotidianamente no diálogo com as pessoas, dentro das instituições, mas também nós realizamos uma formação em mobilização social envolvendo as pessoas para a autopromoção enquanto mobilizadoras, mobilizadores sociais. Isso foi uma ação bastante importante no reforço da autonomia e da autoestima dessas pessoas. O projeto ajudou com o curso de mobilização, trazendo redes, ensinando as pessoas como podem fazer aquilo, buscando a gente poder ir a meios, procurar as comunidades, procurar a rede de apoio, a ajudar a gente a sair da rua e procurar um cantinho. A gente precisa que as pessoas se mobilizem mais hoje em dia, né? Estamos hoje sem pessoas mobilizadas, sem concentração, sem as pessoas terem consciência de classe. Precisamos conscientizar e só a mobilização é que vai fazer a transformação da sociedade. Então esse curso de formação, ele relembra essa base tão importante do cuidado, da saúde e também amplia a nossa possibilidade de trabalho, de tornar um fazer nosso, uma experiência nossa de vida, conhecimentos nossos como algo valorizado pela sociedade. Muitas vezes a gente percebe que quando
para seguir em certos caminhos, dar os próximos passos para alguns objetivos que a gente almeja. Quando a gente está junto, isso faz diferença, né? Muitas vezes a gente tem que construir lugares que sozinho não é possível. Então, a cada um desse encontro, dessas oficinas de mobilização social, a gente vai aprender nossos direitos para que juntas a gente nos fortaleça. Olha, através desse curso aprendemos, dialogamos e acaba trazendo conhecimento, né? E através do conhecimento temos os nossos direitos. Só mobilizando é que as coisas vão acontecer. A casa só vai chegar se você se mobilizar, o emprego só vai chegar se você se mobilizar, a nossa organização também só vai acontecer se estivermos mobilizados e organizados. Então é muito importante o curso de mobilização. Muitas vezes a gente é refém de uma informação que não chega, né? Então garantir o direito, porque muitas das pessoas acham que moradia é privilégio e a moradia é direito, né? E a moradia ela tem que vir primeiro com as outras políticas vindo, né, dando continuidade a todo um processo, né? Principalmente para que a gente possa trazer autonomia, o protagonismo, a ressocialização social e principalmente a superação definitiva dessas pessoas dessa situação. Quando a gente foi pensando também os cursos e as demandas que são colocadas pelas pessoas, porque essa também foi também uma escolha que a gente foi fazendo, né? Nessa escuta, o que chama a atenção das pessoas? O que as pessoas querem fazer? Quais as habilidades as pessoas podem ainda desenvolver? A trans, ela dialoga de diferentes lugares. Quando a gente fala desse atravessamento racial para lidar com a realidade da rua, a gente fala também de um conhecimento ancestral, de como os negros e negras criam também as suas resistências para ocuparem os seus lugares na sociedade. Para mim é super importante fazer esse trabalho com essas mulheres, com essas pessoas. É um trabalho voltado ao pertencimento, né? À cultura, geração de renda, cultura e, para além disso, o empreendedorismo, para que elas consigam gerar renda e, de alguma maneira, se tornar independente economicamente. O curso é importante porque a gente está adquirindo conhecimento, nós estamos aprendendo, uma profissão, né? E você vai para qualquer lugar com um curso de trança, né? Vou começar a trabalhar com a trança, porque eles vão me dar o kit. Vou ficar maravilhosa, daqui um dia eu tô no ramo também. Eu acho que, como toda mulher, a gente gosta de se valorizar, né? E tudo que é questão pra beleza, pra alto astral da gente, não só questão comercial. Lógico que a gente quer receber por aquilo que a gente faz, mas alimentar a autoestima, né? Até pra própria casa mesmo. Eu acho que a trans tem muito a falar também sobre as pessoas negras, sobre a luta, a história e sobre tudo vivido até hoje, né? Então eu acho que a trans em si é um marco, é uma representatividade de força, de resistência. E para além de ensinar elas uma profissão e fazer com que elas entendam sobre a origem, a cultura e a história das tranças, é muito mais do que trançar uma cabeça. É fazer uma cabeça, porque temos que desconstruir várias questões que foram implantadas ao longo dos anos. A gente agradece. Eu sei que vocês querem mais, né? Sim. E a gente vai buscar trazer mais coisas boas para vocês aí. A gente quer agradecer e a gente vai agora se organizar, porque a gente quer certificar vocês. E agradecer, assim, toda a equipe do ICEA, mas em especial a Cris, que foi aqui também a nossa mão aqui, a nossa força para o curso realizar. Eu queria, então, que todo mundo pudesse agradecer a Cris também com uma salva de palmas. Hoje o churrasco é por conta da Cris!
Escuto barulhos, movimentações, eu busco ação e menos falação, Promessas vazias, vidas vadias, tentando encontrar, sobrevivendo mais um dia. A rotina maldita que querem pra nos matar. Sou só mais um entre tantos perdidos tentando encontrar. Me pergunto, ó Deus, por que eles querem nos matar? Querem nos matar. Como me engajar, me encaixar, sobreviver, me encontrar. Disparo desesperado tentando encontrar mais um dia, viver melhor, mas como sair dessa situação? Se só me resta o pó e a solidão. Desculpe, mas não vai ser assim. Não ligo para a sua opinião fora do padrão. Congestionado, eu fico pensando no trânsito da mente, paralisado com o tempo, congestionamento, caos, eu no alagamento individual, anasalado, entalado, tentando entender qual o preço do pecado, qual o peso do pecado. Me encontro atento, desatento, tropeçando nesses ventos que querem nos derrubar. Eu quero só me encontrar, saindo do centro do circuito do caos de BH. Me encontro em um lugar em paz. Eu busco paz, rapaz, se averte, se verte, se acerte, se certe. Se cerque de coisas boas, das melhores pessoas. Busca um lugar melhor, sobreviver não é à toa. Quem é você pra deitar na minha cama, papagaio com menino, periquito, leva. Tá aqui é estar vivo, sabe? É ter combustível para continuar a lutar e acreditar, sabe? E dentro dessa vivência do circuito se sai vivência, histórias maravilhosas, sabe? E dentro dessas histórias a gente consegue, como disse novamente, né, buscar esse combustível, essa força, essa resistência para continuar a viver, sabe? A sobreviver dentro dessa cidade, né, de concreto, aço e caos. A gente teve um encontro esse final de semana que foi muito potente, porque eu acho que um dos principais efeitos que a gente conseguiu conquistar foi fortalecer os nossos laços, assim, tanto entre parceiros institucionais, mas principalmente entre a galera que tem sido nosso público, que tem participado das nossas atividades. E eu acho que o lazer e a cultura têm essa potência, né, assim, de ajudar a gente a falar das nossas questões de uma outra maneira, que não seja só pela via da dor, do sofrimento, mas pensando, né, assim, maneiras criativas da gente abordar as nossas questões, né? A gente fica mais criativo, mais potente quando a gente aciona esses lugares do lazer e da cultura. Então, poder estar junto da natureza, poder curtir uma fogueira, poder acordar junto e ver a cara de sono da pessoa que acabou de acordar, isso traz um lugar de conexão que é muito raro a gente conseguir num equipamento. Então, a potência de um espaço como o sítio, de um espaço como o final de semana, como lugares de convivência, é esse, a gente poder se fortalecer os nossos laços pela via do afeto, né, que é a nossa principal metodologia para esse trabalho. A paz que você não vê na cidade, as amizades que a gente às vezes não tem muito tempo para ficar revendo, aí é um momento para a gente encontrar, conversar, passear. Para a pessoa que morou na rua é ótimo. A gente retira do mundo da cidade grande e vem para um lugar para encontrar a verdadeira paz, para encontrar aquele ar fresco, uma coisa nova. É bom coisas novas, é bom estar ali, participar de uma dinâmica, participar de um passeio e curtir uma trilha, é ótimo. É muito importante estar aqui agora. É como encontrar, assim, outras pessoas que também estão precisando desse espaço de fala e elas são riquíssimas dentro delas. Trazer o lazer e a possibilidade das pessoas se sentirem bem como um elemento de cidadania é extremamente importante para a gente e é um aprendizado do trabalho que a gente vem realizando. É importante acessar políticas públicas primordiais como alimentação, como a moradia, como a mobilidade, como o trabalho, como a educação, mas as pessoas querem também ter o direito de pararem,
de serem felizes, de pensar momentos para o descanso, de pensar momentos para o diálogo, para o lazer, para a troca, apenas conseguirem fazer contemplações, viver experiências novas e levar as pessoas para viver esses momentos foi muito importante para trazer para essas pessoas o quanto o lazer também é um direito e deve ser pensado nessa perspectiva da cidadania mesmo. Poder abrir esse espaço de escuta, eu já entendo que já é um espaço de transformação. A pessoa tem um espaço para falar de si, para elaborar sobre o seu desejo, sobre quem eu quero ser no mundo, sobre quem é o meu passado, o que eu topo mudar, o que eu boto fé, pensar as práticas de redução de danos. A gente trocou muita ideia sobre isso, sobre os usos prejudiciais de álcool e outras drogas, como que eu posso perceber isso em mim, perceber isso na minha amiga, apoiarmos umas às outras. Isso foi a grande potência do nosso projeto, e a gente abrir esses espaços de diálogo, de escuta, de fortalecimento de laços. E eu entendo que isso já é transformador de realidades, assim, já foram sementes que foram plantadas, já foram terras que foram nutridas, que aí também é o tempo passar e a pessoa continuar fazendo o corre dela, né? A gente foi aqui uma tentativa de sustentação de um espaço de elaboração para cada um desenvolver de forma criativa quem que está a fim de ser no mundo. A gente fica nesse sentimento de que é preciso dar continuidade às ações para que, de fato, a gente não perca o que foi construído com essas pessoas, no engajamento, na mobilização, no comprometimento dessas pessoas. E aí eu volto a dizer, muitas dessas pessoas acessaram espaços e políticas estimulados pela nossa atuação dentro da nossa prática de trabalho. E se a gente deixa esse acompanhamento, deixa esse suporte no momento, isso pode retroceder. Essas pessoas podem perder acessos, podem não se sentir seguras para estar nesse espaço, porque a gente não consegue estar próximo nesse momento. Eu acho que devia ter mais cursos assim, e a Prefeitura de Belo Horizonte ter mais compreensão, não criticar quem está na rua, querendo mandar para outras cidades deles, sim apoiar, arrumar uns cursos profissionalizantes e trabalho, né? A gente tem que dar uma resposta para essa sociedade hipócrita, que muitas vezes você vale o que tem, muitas vezes você vale quando você é conveniente, conivente a situações de interesse pessoal, e muitas vezes você esquece de ver o indivíduo como ele todo. Você pode estar fazendo uma coisa a mais pelo seu futuro, mesmo estando na rua, porque não é de repente que você vai ser abrigado, que você vai estar lá no melhor lugar, tem que pegar uma fila, tem isso, tem aquilo. Então, tipo assim, existe enquanto situações de rua, pop e rua, uma possibilidade da pessoa também estar sendo engajada para um futuro melhor. E hoje eu me sinto a alma mais livre do mundo. Porque eu sei que eu tô num fluxo, assim, que as coisas estão acontecendo, sabe? Coisas que eu sempre sonhei estão acontecendo. Então eu acho que é isso. Tem um esforço, tem um talento. E isso me mostra que se eu investir cada vez mais, eu vou ter todas as possibilidades de viver do meu sonho, de ser monetizada assim, de ter, sabe? Meu corre sim. Babado. Então vamos começar a nossa cerimônia oficial de diplomação das formandas. Então, só quero agradecer por esse momento da gente ter passado juntas. A gente falou num dos primeiros momentos que mobilização é soma de conhecimento com experiência. E conhecimento, né? Conhecer sobre tudo que a gente vai precisando para enfrentar a vida, sobre os nossos direitos, ele nunca acaba, né? Então aqui é só um começo, um dos começos que a gente escolheu para trilhar esse caminho. E experiência acompanha a nossa vida toda, né? E cada um constrói essa experiência de diferentes maneiras. E nos nossos encontros, elas se fortalecem, né? E pode construir novas coisas, né? Então, o meu desejo é que esses momentos que a gente passou aqui sejam momentos de a gente entender que construir coletivamente pode ser difícil, pode ser desafiador, mas é neles que a gente se fortalece muitas das vezes e tem a chance de construir novas possibilidades, né? Mesmo que não sejam as mais ideais. Então, eu termino esse momento com o coração bem
quentinho e agradecendo a participação e a colaboração de todos nós aqui juntos. Beleza? Que chique, gente! Ei, eles disseram que pra vocês só resta um inferno, algemado na própria corrente. Seus pensamentos atormentados querem nos atormentar. O seu descontrole quer nos descontrolar. Encapsulados em remédios, medicados pelo seu próprio ódio, a ignorância se torna a sua única capa. Com a sua falsa proteção que não tem dentro da sua casa. Tenta se encontrar, tenta se entender para não tentar mais, não querer mais. Para de apagar as nossas histórias. Vão ouvir, vão cansar, vão suar, mas nós vamos parar de sangrar. Porque vamos continuar a contar, a cantar, a dizer qual é as nossas histórias. Mesmo que não seja tão bonita, aplaudida que vocês querem ouvir. É a nossa história.